Olá, tudo bem? Mais um vídeo no nosso canal e eu quero passar para você aqui um ponto essencial. Eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo, que é um dos erros mais corriqueiros que a gente pega em se tratando de um benefício assistencial, que é o LOAS ou BPC, que lembrando, ele é pago para pessoas com idade de 65 anos para cima ou deficientes, tá? E eu quero que você preste muito bem atenção nisso aqui, que todas as vezes que a gente vem trazer informações acerca do procedimento, não é processo, mas o procedimento que é feito para que a pessoa consiga este benefício, a gente tem ali uma série de coisas que não é somente ter a idade, né? Ter a idade, ter os requisitos que a lei passa, sem que você observe o contexto, a situação em que a pessoa está inserida e muito mais as informações que constam no banco de dados da administração pública, né, do órgão público, para poder a pessoa ter esse direito, tá? Eu vou mostrar uma tela aqui para você e eu vou fazer alguns apontamentos depois desse vídeo aqui. Então, fica conosco aqui e eu peço que você compartilhe esse vídeo aqui para quem precisa realmente escutar. Se você conhece alguém que precisa muito dessas informações, precisa de um auxílio nessas questões, eu quero que você compartilhe, clica nesse botãozinho de compartilhar aí e envie esse link para quem precisa ouvir estas informações. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder ver. É o seguinte, nós temos aqui uma situação muito peculiar, tá? Que esta tela que você está vendo, ela é uma página do processo administrativo, né, que corre dentro do INSS quando a pessoa faz qualquer pedido de aposentadoria, pedido de benefício. Essa tela específica aqui é uma tela de LOAS, tá? E eu quero que você preste muita atenção aonde o mouse está passando para que você possa ver aonde está o erro e que você entenda o porquê que você precisa de uma ajuda de profissional especializado para que você consiga alcançar esse benefício, esse direito seu. Veja bem, quando a gente está tratando de LOAS, nós temos dois requisitos. Vamos pegar o exemplo aqui do LOAS para pessoas idosas. Pessoas idosas, primeiro, ela tem que ter idade de no mínimo 65 anos, conforme a lei. E junto dela, uma renda de pelo menos um quarto do salário mínimo. Tá, mas o que isso tem a ver com a situação? Tudo a ver. Veja bem nessa seguinte tela aqui. Este cliente nosso aqui do escritório, eu ocultei o nome dele aqui para preservação, né, do sigilo e tal. Destaquei essa página, trouxe aqui na telinha para a gente ver. O que acontece? Esta tela é uma das telas do banco de dados do CadÚnico que o INSS ele utiliza para que a pessoa ela consiga ter acesso ao benefício e também o INSS saber o que acontece dentro da vida dessa pessoa. Nessa tela, você consegue ver aqui vários campos, né, como ajuda, aposentadoria, seguro-desemprego, se ela recebe pensão alimentícia. E nesse caso específico aqui do nosso cliente, ele tem uma remuneração bruta do mês de trabalho no último mês, olha só, de R$ 400. Se você pegar o salário mínimo de hoje e dividir por 4, esses R$ 400 ele já ultrapassa esse um quarto do salário mínimo. Mas veja bem a seguinte questão. Na prática, este nosso cliente, ele não recebe R$ 400 de salário ou de trabalho dele. Esses R$ 400 é do Auxílio Brasil. E veja bem aonde está o grande problema aqui quando nós estamos diante de uma situação como esta especificamente, que não é só entrar com um pedido de benefício, não é só ir lá no CRAS falar que você tem direito. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Esses R$ 400 aqui, pessoal, ele está inserido em local errado, tá? Sendo que, na realidade, ele tinha que estar inserido aqui, ó, outras fontes de renda, exceto Bolsa Família, ou outras rendas similares, né? Tá até escrito errado aqui, esse site do governo aqui, tá escrito REDAS, né? Olha só,
Esses R$ 400, que é decorrente de um Auxílio Brasil, ele tem que vir aqui, ó, neste campo aqui. Se a pessoa recebe um Bolsa Família, tem que vir nesse campo aqui. Se ela recebe uma pensão alimentícia, tem que vir aqui. Seguro-desemprego, que também tem a mesma natureza do BPC Loas, aqui também, tá? Então, o que que acontece? Nós temos um erro crasso, um erro grosseiro, tá? Do CRAS, quanto às anotações na ficha do CAD único do cliente. Vamos voltar aqui. Você consegue perceber que todas as vezes que a gente fala aqui, né, eu defendo muitíssimo aqui que você tem que contratar ajuda, tem que contratar auxílio de um profissional especializado na área para que você saiba e que você tenha o melhor caminho escolhido, o melhor caminho ali trilhado para que você busque o direito. Só nessa brincadeira aí, tá, do cliente, ele já perdeu meses de direito a esse benefício. Por quê? O erro não está no fato de ele ter esses R$ 400, mas sim o erro está em quem cadastrou esses R$ 400 para ele. O CRAS, pessoal, e eu reforço sempre aqui, eu critico essa instituição, que é uma instituição que ajuda famílias carentes, porque existem bons profissionais, existem maus profissionais, como advogados, médicos, né, enfim, várias pessoas. Só que a maioria das pessoas que vão ao CRAS, tá, e chegam para nós aqui, a maioria das pessoas atualmente que precisam desse benefício, né, no caso nosso aqui, o BPC, LOAS, idoso ou deficiente, encontram esse tipo de situação em que essas pessoas, esses profissionais que ali constituem esta instituição, que estão nessa instituição, responsáveis para poder fazer este cadastramento, infelizmente tem esse problema de cadastramento, né, de um ato ali, na verdade, administrativo errôneo, tá? Você percebe grosseiramente que a pessoa tendo direito ao Auxílio Brasil, no caso em tela aqui, esses R$ 400 deveriam ter sido cadastrados em outro local. Ah, mas e aí, como é que fica? E aí, como é que fica a seguinte situação? Na prática, esse cliente ele vai ter que mover uma ação judicial para que ele consiga reaver estes meses anteriores ao pedido dele e, ao mesmo tempo, fazer um novo pedido para que dali para frente ele consiga. Então, veja o problema que é causado, tá, em relação a esta informação quando ela é inserida errada. E não é só isso, pessoal, não é só isso. O que nós encontramos na prática como advogado, e se você é advogado e está me escutando aqui, você vai entender isso que eu estou te falando. Tá? Às vezes as pessoas não entendem isso. A pessoa vai no CRAS, e quando é atendido, às vezes, por um assistente social, por coordenador, um diretor ali, tratam o profissional do direito, nós que estudamos ali vários anos afinco a lei na faculdade, que nós estamos ali prejudicando o cliente ao invés de ajudá-la a conseguir o benefício. Porque se a lei diz que ela tem direito, por que o advogado vai ajudar ela? Bem, isso é um exemplo que eu estou te passando, um dos, tá? Um dos, existem vários, mas vários exemplos de questões que a pessoa tem problema na hora de conseguir o benefício por erro que não é do profissional do direito, que não é, às vezes, da administração pública na questão de conceder o benefício, mas sim da pessoa que está ali auxiliando aquelas famílias, que é o CRAS. Você entendeu? Então, ao invés de a gente ter uma resolução, um companheirismo, né, um coleguismo aí desses profissionais para poder ajudar estes segurados, essas pessoas que precisam dessa assistência a conseguir, não, nós temos uma polarização, e essa polarização ela prejudica, porque quando a pessoa ela vai ao CRAS, tá? A primeira coisa, quando tem advogado, eles fazem a caveira do advogado. Não são todos, tá? Eu estou generalizando aqui, tá? Além de, às vezes pode aparecer alguém aqui nos comentários e falar, mas isso, aquilo, outro. Não, eu estou generalizando, né? Como eu já falei antes. Existem bons e maus profissionais. Mas
de uma maneira geral, quando tem advogado, a caveira do advogado é feita porque existe uma polarização, uma cultura de polarização. Quer dizer, nos colocam contra esta pessoa, este cliente que nos contratou, para poder falar: não, mas você tem o direito, tá ali, é só você pedir, você não precisa de advogado. Ah, não precisa, né? Então, olha esta situação que eu estou te colocando e reflita sobre isso. Porque, infelizmente, isso é uma das situações que nós enfrentamos no Brasil. Se você tem a lei que confere, e se você tem toda a questão da pessoa que é possível se enquadrar na lei, o que há de errado não é a lei, não é o advogado, não é a pessoa. É a questão apenas da administração, na questão de lançamento desses dados. Então, você não precisa de advogado? Será que você não precisa mesmo de advogado para resolver isso aí? Então, fica meu apelo sempre no final do vídeo. Sempre conte com a ajuda de um profissional para poder te ajudar nessas questões. Entenda uma coisa: cada pessoa, cada profissional neste país, ele atende especificamente a sua especificação de trabalho, sua especificação profissional. Não adianta, por exemplo, eu me meter em questões médicas, eu me meter em questões de assistência social, e nem vice-versa, médico querer se meter nas questões de advogado, jurídicas, e nem assistente social nesses dois, tá? E diversos outros ramos da nossa, de profissões aí do nosso Brasil, tá? Então, verifica isso, preste bem atenção. E se você estiver enfrentando um problema desse, pare de tudo que você está fazendo. Se você precisa, você não conseguiu se aposentar por benefícios, por contribuição, por tempo de contribuição, por idade, atividade especial, eu contribuí tantos anos, eu paguei tanto, você não conseguiu, procura um advogado, tá? Procura um advogado para ele poder te ajudar nessas questões, porque isso é muito importante. Se você tentou esse benefício e foi negado, pare imediatamente e vá contratar um advogado. Você não conhece alguém? Pede indicação, tá? Se, eu não sei quem posso contar, tá? Procure um profissional de nome na sua cidade que trabalhe com essas questões para que você possa entender isso de uma maneira melhor, tá bom? E fica sempre aqui também o nosso pedido final. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e nos siga nas redes sociais aí, o nosso Instagram, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.